Bom dia, gente. Estou de volta aos poucos. Vocês estão vendo isso aqui? Foi uma cirurgia que eu fiz e depois da cirurgia nasce essas manchas, enche o rosto, mas está tudo bem. Se inscreva no canal, compartilhe, curta. Eu estou aqui, estou falando bem devagar, quando eu não posso falar ainda com perfeição, por causa dos pontos que eu vou tirar hoje, inclusive. Estou assistindo aqui, né, hoje pela TV Senado, a CPI do INSS, que tem a ver com Bolsa Master, que é o que a imprensa e os parlamentares estão chamando por causa do escândalo do Banco Master, que, se diga de passagem, foi criada o Banco Master foi criado no governo Bolsonaro. Os escândalos no INSS, aliás, que não é no INSS, é no bolso do aposentado, foi criado no governo Bolsonaro. Nós estamos vendo agora o Supremo, membros do Supremo, sendo envolvido com essa questão do Banco Bolsomaster. Nós temos que agradecer ao governo Lula. Mas é engraçado que esses bolsonaristas, como já disse um psiquiátrico, as pessoas que vivem em uma seita, porque o bolsonarismo é uma doença, é uma seita, e uma seita é uma doença. Eles entendem ao contrário, a mente deles entendem ao contrário. A verdade eles pensam que é mentira e a mentira eles pensam que é verdade. Porque vejam bem, o Flávio Bolsonaro está subindo na pesquisa, encostando no Lula. Primeiro que essas pesquisas, eu já falei aqui, a Polícia Federal tem que começar a ir para cima, ou o Tribunal Superior Eleitoral. Que é o que estão dizendo? Que esses institutos, que são todos bolsonaristas e de direita, eles vão numa cidade bolsonarista e entrevistam 500 pessoas. Um exemplo. Aí vão numa lulista, entrevista 10 pessoas. É claro e evidente que no final da contagem vai dar o bolsonarismo na frente. É muito simples. Porque não é possível, gente, não é possível. Olha só, esse escândalo aqui que a gente está vendo, que eu ia falar aqui, os membros do Supremo, alguns que estão envolvidos, esses bolsonaristas e o Brasil têm que agradecer ao governo Lula por estar aparecendo hoje, porque no governo Bolsonaro foi camuflado tanto o roubo dos velhinhos como o surgimento do Banco Bolsomaster. Foi no governo dele. E hoje nós estamos vendo isso aí porque a Polícia Federal, gente, ela tem autonomia para investigar. E não acontece nada com os delegados que investigam, nem com os superintendentes. Eles não são afastados, eles não são perseguidos, porque eles estão fazendo o papel deles. O papel da Polícia Federal de investigar e em seguida prender. Coisa que a gente não via. Ou eu estou errado? Vocês viram alguma operação da Polícia Federal no governo Bolsonaro nos 4 anos? Não tinha, gente. Aí eles dizem assim, que isso está acontecendo no governo Lula. Não, está acontecendo no governo Lula o descobrimento e as investigações. Mas foi no governo Bolsonaro que existia a bandalheira. Foi no governo Bolsonaro que começou o roubo dos aposentados. Foi no governo Bolsonaro que começou e surgiu o Banco Master, que era Banco Máximo, aí se tornou o Banco Master. E poderosíssimo. Quase o maior do que uma Caixa Econômica, um Banco do Brasil e um Bradesco. Aí eu estou pensando, gente, que esse banco foi criado só para fazer o Bolsonaro ganhar a eleição. É por isso que ele ganhou a eleição, só por intermédio das redes sociais, porque tinha um financiamento por detrás, muito forte. Por que eu estou dizendo isso, gente? Que eu estou vendo aqui os deputados de esquerda mostrarem as provas. Olhem, tinha uma sala dentro do Banco Central com novos diretores apontados pelo Bolsonaro,
que trabalhavam para o Banco Master, gente. Eu estou dizendo isso porque eu estou vendo aqui. Eu só estou repetindo o que os deputados estão falando. E agora foi descoberto pela Polícia Federal 60 milhões de reais para uma empresa que pagava esses diretores do Banco Central no governo Bolsonaro, comandado pelo Campos Neto, bolsonarista até os dentes, apontado pelo Bolsonaro. Até agora não encontraram um centavo do Banco Bolsomaster para parlamentares de esquerda, especificamente do PT, não encontraram. Já encontraram para o Tarcísio, já encontraram para o Bolsonaro, sendo que o do Bolsonaro é pior. Vocês sabem por quê? Porque foi na conta dele pessoal depositado 5 milhões de reais. Tu tem prova disso, Ócio? Não, eu estou só repetindo o que eu estou vendo aqui. Eles devem ter a prova. Mas me parece que está nos autos da Polícia Federal, na investigação. Tarcísio de Freitas, 3 milhões. É o governador de São Paulo. Até as empresas, uma empresa que tem de consultoria do Zeima, governador de Minas Gerais, bolsonarista até a alma, 200 milhões de reais foram pagos para eles. Avião, gente, moderno, altamente moderno, dado ao Nicolas Ferreira para fazer a campanha dele e do Bolsonaro. Tem prova disso, Ócio? Não, eu não tenho, mas eu estou vendo aqui os deputados falarem. Eles têm prova. Mas eu já vi isso também na imprensa, porque foi descoberto pela Polícia Federal. Tem foto do Nicolas dentro do avião, fazendo campanha para ele e para o Bolsonaro. Tem outro bolsonarista, 3 milhões e meio, que ele já se defendeu também, que é o ACM Neto, lá na Bahia. 3 milhões e meio também. Todo do Banco Bolsomaster, que tem a ver Bolsonaro com Master. Parece que esse banco foi criado para ele, para a campanha do Bolsonaro. Esse banco ele se tornou o banco financeiro das campanhas do Bolsonaro, gente. Mas é o PT que é o ladrão. Mas engraçado, volto a dizer, que não aparece nenhum parlamentar do PT envolvido. Eu não estou defendendo o PT aqui, os parlamentares de direita, de esquerda, não. Eu estou dizendo que até agora eu não vi, e nem você viu, nenhum parlamentar de esquerda envolvido com esse escândalo do Banco Bolsomaster. Só é os caras do lado do Bolsonaro. Aquele Ciro Nogueira, meu Deus, eu não vou nem falar. Até agora não tem nada em relação a dinheiro que ele pegou. O Ciro Nogueira. Tem só as influências, né? Que o Banco Master ia ser beneficiado com aquela emenda, né, de 250 milhões de 250 mil para 1 milhão de reais para os bancos ressarcir para caso tivesse alguma confusão com o banco, uma falência e tal, mas favorecer especificamente o Master, que as pessoas vão começar a fazer investimento no banco porque eu tenho um retorno maior. Isso comandado pelo Ciro Nogueira, mas a emenda não passou. Então, até agora, eu estou vendo os bolsonaristas ligarem esse escândalo do Supremo com o escândalo do Banco Master, colocarem a culpa no governo Lula. Que o Lula está aqui na pesquisa por causa disso, mas não, gente, é o contrário. Nós devemos ao governo Lula esta liberdade e autonomia que a Polícia Federal tem, que o Ministério Público Federal tem, que a Procuradoria-Geral da República tem, que os órgãos investigativos brasileiros têm. Nós devemos ao presidente Lula, que não interfere, que chamou o filho dele e disse, olha, cara, se tu tiver culpa, tu vai pagar. Tu vai ser responsabilizado. Gente, aonde que se fosse no governo Bolsonaro, cara, e um dos filhos do Bolsonaro tivesse sendo acusado
de corrupção, de sacanagem, aonde que o Bolsonaro ia deixar a Polícia Federal investigar? Acho que ele não ia nem mandar afastar, ele ia matar um delegado que se afrontasse em investigar um filho do Bolsonaro. O Lula é o contrário. O Lula é o contrário. O Lula não está intervindo na Polícia Federal. A Polícia Federal está livre para fazer as coisas dentro da lei. Inclusive, já tem gente reclamando aí de órgãos que a Polícia Federal está com muito poder. Não, ela não está com muito poder, ela está com o poder que sempre ela teve. Só que não podia exercer esse poder no governo do Bolsonaro. Eu me lembro de uma investigação que teve no Brasil, no governo Bolsonaro, pela Polícia Federal, que foi a questão de tráfico de madeiras, que foi pego lá em Belém. E vocês sabem o que aconteceu com o delegado e com o superintendente da Polícia Federal. Todos dois foram afastados. Todos dois foram afastados. Quantos diretores e superintendentes do IBAMA foram afastados também, porque investigavam a destruição da Amazônia? Então, gente, o Supremo, que estão ligando ao governo Lula, nós temos que parabenizar o governo Lula pela liberdade e autonomia que o Lula dá para as instituições. Mesmo porque a Polícia Federal, ela não é um órgão do governo, ela é um órgão do Estado brasileiro, que o Bolsonaro não sabe nem o que é isso. Então nós temos que agradecer, gente. O que nós estamos vendo hoje no Brasil aconteceu tudo no governo Bolsonaro e não era investigado, gente. O roubo dos aposentados aconteceu no governo Bolsonaro e o governo do Lula veio, descobriu e investigou. Banco Master foi no governo Bolsonaro, o governo Lula veio, investigou e estão prendendo. Mas eles jogam a culpa para o governo Lula. Não é no governo Lula que está acontecendo as bandaleiras. As bandaleiras aconteceram no governo Bolsonaro. E não fez nada. O governo Lula está investigando e está prendendo, está passando o Brasil a limpo. E eles não aceitam, porque é tudo eles que estão envolvidos, gente. Olha, eu estou vendo hoje até delegado, cara, da Polícia Federal sendo preso. E o delegado que foi preso ontem é bolsonarista. É bolsonarista, gente. Eu já sei que é bolsonarista. Delegados da Polícia Civil, comandantes gerais, coronéis da PM, tudo sendo preso, cara. Todos, companheiros, são bolsonaristas. Sabe por quê? Porque de cada 10 PM, cada 10 policial civil, 9 são bolsonaristas. É esses que pregam Deus, pátria, família. Por falar nisso, tem um vídeo de um deputado federal usando a família, Deus, o diabo a 4 para pedir voto para o Flávio Bolsonaro. Aí descobriram, né, que ele é homofóbico, bate mulher, é sem vergonha, pula a cerca, faz o diabo. Inclusive tem um processo da camareira da Piovani, né, contra ele. Parece que ela ganhou por ele ter agredido ela. Mas ele, para enganar os trouxas bolsonaristas, né, os malucos, loucos, que o próprio Bolsonaro chamou vocês de malucos, espero que os bolsonaristas não fiquem com raiva de mim quando eu chamo que eles são doentes e loucos. Porque o mito de vocês chamou vocês de malucos e de loucos. E vocês não ficaram bravos, não deixaram de apoiar ele. Então, não vão ficar com raiva do Ostra aqui, não. Só estou repetindo o que o Bolsonaro falou de vocês, que vocês são doentes, são loucos. Pois é, então esse cara usa Deus, Bíblia, família, pátria, diabo 4, para enganar vocês, cara. Quando vocês verem um bolsonarista falando em nome de Deus, um bolsonarista pastor, qualquer um político, falar em nome de Deus, falar em família tradicional, falar em pátria, vá pesquisar quem é ele, que você vai descobrir as orgias e as bandaleiras desse cara que usa Deus para te enganar. Falar em Deus, tenha ele sempre na mente. Obrigado, gente.